Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. O item abordado nessa manhã será sobre o trabalho. O trabalho, a gente tem como definição, dentre muitas, um conjunto de atividades produtivas ou criativas que o homem exerce para atingir determinado fim. Atividade profissional, regular, remunerada ou assalariada. O trabalho ao longo do tempo, desde a criação do homem, é isso que nós vamos nos propor nessa manhã a estarmos meditando. Lá em Gênesis, primeiramente no mandato cultural, Gênesis 1, capítulo 28, depois 2, do verso 15 ao 17, nós vamos desenvolver sobre o trabalho que Deus nos concedeu, nos comissionou para desenvolvermos como filhos e como criatura, como aquilo que Ele nos criou. Ele, como nosso Criador, Ele trabalhou e, obviamente, Ele delegou a nós também o trabalho como uma comissão, como algo para nós desenvolvermos. E ao longo da civilização, ao longo da história, o trabalho ele é visto por dois extremos. Ele eleva como razão principal da vida para alguns e para outros como mais uma atividade comum de vida. Isso eu estou falando para aqueles que pensam, para os pensadores, Agora, quando a visão ela é construída por uma questão só de sobrevivência, o trabalho só porque eu preciso trabalhar para que eu sobreviva, esse sentido de definição de trabalho, ele já perde o sentido especial que Deus nos concedeu como uma atratividade de nossa existência. Nós existimos e essa existência tem um sentido, e um dos sentidos da nossa existência pela qual Deus nos criou é que nós vamos desenvolver o trabalho de forma criativa como Deus. Agora, a grande dificuldade ao longo da história, ao longo que a civilização foi se desenvolvendo, a grande dificuldade foi que houve uma dissociação, Eles dividiram o trabalho entre o trabalho sagrado e o trabalho secular de desenvolver uma atividade remunerada. Isso aconteceu por volta da Idade Média, onde a esfera religiosa e as coisas seculares, mundanas, entre aspas, elas eram coisas separadas, dissociadas, e pertinentes à vida. Então, no trabalho, para alguns, simplesmente ele é uma maneira de aquisição de bens e passa a ser um mal necessário para outros. Agora, nós vamos trabalhar essa questão em relação à posição reformada dos reformadores das igrejas históricas, que é uma posição em que a ética do trabalho, a visão é que ela é uma vocação, Ela envolve todas as atividades da vida. Então, tudo que nós fazemos, toda atividade produtiva, desde estudar, que é uma atividade mental, desde você fazer um crochê, que é uma atividade manual, desde uma limpeza de uma casa, ou você desenvolver um projeto, tudo isso é trabalho. É toda atividade em que vai gerar alguma coisa ou vai produzir algum texto, algum conhecimento. Então, para os reformadores, não há separação daquilo que nós fazemos na igreja para Deus como cristãos e aquilo que nós fazemos para a nossa sobrevivência. Por exemplo, ele vai cultivar a terra, ele vai plantar a terra. Então, para os reformadores, aquilo que ele está fazendo, ele está glorificando e exaltando o nome do Senhor. Agora, se ele está limpando a casa, lá, o marido está ajudando a esposa a limpar a casa, que hoje tem que ser comum e tem que acontecer essa situação por diversos fatores, ele está glorificando a Deus. Está lavando a louça, está glorificando a Deus. Eu sei que uns irmãos já ficam mais assim, mas toda atividade glorifica a Deus, Tudo que nós fazemos, então são todas essas atividades. Eu sei que o pessoal da ala da esquerda mais radical, que não gosta de lavar a louça, mas isso glorifica a Deus, é todas essas atividades que são produtivas. Nós estamos glorificando o nome do Senhor.
E você imagina, né, nós que somos cristãos, então, né, casados, né, na maior parte com uma esposa cristã ou com um esposo cristão, tudo isso glorifica a Deus. Então nós temos que ter essa conscientização, né, que o trabalho ele tem essa direção. E dentro da consciência e do pensamento dos reformadores, quem foram os reformadores? Foi lá, quando houve aquela divisão, que eles falaram, olha, a fé, né, a salvação vem pela fé. Na história, né? Imagino que a maior parte já conheça. Então, essa foi ali que eles pensaram e falaram, porque eles anteriormente, eles tinham separado, olha, isso aqui é para Deus, isso aqui não é para Deus. E dentro desse pensamento, lá na Idade Média, alguns teólogos católicos romanos, como Tomás de Aquino, eles falaram assim, olha, aqueles que fazem o trabalho para Deus, eles são superiores àqueles que fazem um trabalho manual comum. Então, isso foi um equívoco que foi corrigido por meio dos reformadores, porque eles falam de que o trabalho e a procura do avanço pessoal não é pecado, por intermédio do trabalho. E isso lá na frente a gente vai discorrer. Então, o envolvimento no trabalho é uma tarefa abençoadora e abençoada por Deus. Qualquer trabalho, estudando, o estudante está produzindo, está estudando, é uma atividade, ele está trabalhando, ele está glorificando a Deus. É essa a ideia da excelência que os reformadores trouxeram para nós cristãos. Olha, toda atividade, toda tarefa que você fizer é um trabalho. E isso deve ser feito com excelência, buscando o máximo da sua capacidade, buscando o seu 10 na sua capacidade, porque o que você está fazendo está glorificando a Deus. Então, essa é a ideia dos reformadores. Então, o progresso individual da sociedade é tarefa tão sagrada quanto ir aos encontros dos cultos dominicais. Eles tinham essa ideia. Falaram assim, olha, sabe o trabalho que você faz na sua empresa? Ou você é como um funcionário, ou você faz como estudante, ou você faz como dona de casa, ou você faz como, vou inventar uma palavra, dono de casa, que é aquele que ajuda e colabora com a esposa. Tudo isso que você faz é a mesma coisa, entre aspas, do que você ir cultuar no domingo na igreja. Por quê? Porque tudo que nós fazemos está exaltando o nome do Senhor, toda essa atividade produtiva. E eles falam ainda que a adoração a Deus se processa não só nos ritos religiosos. É isso que eles estão falando. Olha, não é só nos ritos religiosos, no momento que a gente se reúne como comunidade para orarmos, no momento que nós nos reunimos como comunidade para ceiarmos, não só nesse momento nós estamos adorando a Deus, mas nas tarefas diárias, nos cumprimentos dessas tarefas da melhor maneira possível, nós estamos adorando a Deus. Então, nós temos que ter essa consciência, né, de que tudo que nós fazemos exalta e glorifica o nome do Senhor. Tudo. É por isso que Deus vai trabalhando o nosso caráter ao longo da nossa caminhada cristã, que vocês podem ver que às vezes nós começamos uma tarefa e não terminamos. Aí Deus, olha, precisa terminar. Então começou a lavar a louça, lava até o último prato, lava até o último garfo, enxuga e guarda. Por quê? Porque aquilo que nos barra às vezes, irmãos, é extremamente importante. Qualquer atividade você ir até o final. Isso é um moldar e um transformar das nossas vidas no nosso caráter. O desempenhar a tarefa até o final. Agora, o que nos barra? Aí depois nós vamos ver lá em Gênesis 2,15, foi a queda nos barra a fazer isso. Isso é o caráter um pouco distorcido. E todos nós temos esse caráter um pouco distorcido, mas Deus, ao longo do tempo, vai trabalhando. É difícil a gente falar, às vezes, eu vou começar a fazer, por exemplo, lição de casa. Vou começar a fazer. Ficou difícil, parei. Desiste. Existe o parei e desiste por causa da dificuldade, agora existe o parei e fala assim, agora eu preciso descansar, que eu já estudei 10 minutos. Preciso descansar e tal. Então, isso é um trabalhar de Deus nas nossas vidas para nós irmos até o final nas tarefas e nas atividades que nós temos. Porque nós, como seres humanos, nós nos colocamos sempre na posição de coitadinhos, né? Eu estou cansado, eu estou assim. Obviamente, o trabalho em excesso também não glorifica a Deus. E nós vamos tratar isso mais à frente, se tivermos tempo. Então, essa foi a ênfase que foi dada pelos reformadores nessa relação do trabalho em relação a Deus. E agora um grande problema que nós tivemos ao longo da história também, nos nossos dias, é na ênfase de que o trabalho, ele só é pertinente a essa vida, a esse plano. Né? Então você vai buscar tudo, e aí a gente
o trabalho não é de Deus, então eu sou para a salvação, então eu estou focado na minha salvação. Foi o que aconteceu lá em Tessalônica, na igreja lá em Tessalonicenses, onde eles falaram assim, Jesus voltará. Jesus vem buscar a sua igreja. Então eles falam assim, então vamos parar de fazer tudo, não vamos fazer mais nada, vamos ficar todo mundo reunido esperando Jesus voltar. Então o cristão, quando ele foca a sua vida só na salvação, olha, tudo que eu faço é para proclamar a palavra de Deus, é para distribuir folheto, é para pregar, isso faz parte do trabalho do cristão? Faz, mas também faz parte do trabalho do cristão todas as atividades pertinentes a esse mundo. Se Deus te deu habilidade, se Deus te deu vocação e habilidade para ser um médico, você tem que explorar toda essa habilidade, toda essa vocação até o final, não pode ficar no meio do caminho. Se Deus te deu habilidade para ser um engenheiro, né? Ou se você já é um engenheiro, vai buscar um aperfeiçoamento ao longo do tempo. Porque nos dias que nós estamos hoje, o cristão não para, nem o cristão, qualquer pessoa, primordialmente o cristão. Se ele tem capacidades, se ele tem condições, ele tem que ir até o final da vida estudando, buscando o máximo. Não é tornando esse máximo um ídolo, mas é tornando esse máximo aquilo que você consegue dentro de um equilíbrio, de uma vida equilibrada nas atividades de trabalho, na vida de familiar, você conseguir desempenhar o máximo. Dar o seu melhor, porque quando nós damos o nosso melhor, quando nós desempenhamos o melhor em todas as tarefas, em todas as atividades, nós estamos glorificando a Deus. Então o trabalho tem esse enfoque. E o trabalho foi instituído por Deus. Aí lá em Gênesis 1, 28, diz assim a palavra do Senhor, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Esse é um mandato cultural antes da queda. Aqui não existe pecado ainda. Então Deus falou, olha, vocês vão dominar sobre sobre toda a criação. É um trabalho, é uma atividade que eles iam desempenhar. Então é um mandato cultural antes da queda, e no início da história da humanidade, Deus indica ao homem o seu comissionamento, aquilo que eu falei, olha, essa aqui vai ser a sua função, esse aqui é o seu trabalho diante daquilo que eu estou criando. Porque o Deus que nós servimos é um Deus criador, é um Deus criativo. É um Deus que nos concede essa criatividade, essa inteligência, essa sabedoria, para que ela seja exercida nas diversas atividades, nas diversas funções que nós temos nessa terra. E Deus continua, trabalhando até os nossos dias. Lá no Salmo 104, 10, você vai entender que Deus continua cuidando do mundo por meio da chuva, do cultivo da terra, alimentando os pássaros, as flores, ou você acha que as flores são lindas simplesmente pelo acaso? É Deus que cuida, Deus continua trabalhando, Deus provê a chuva para que nós possamos ter o alimento. Você imaginou se não existisse mais chuva? O que seria? Aí você fala assim, não, a gente vai puxar a água dos rios, e uma hora vai acabar, porque os rios são abastecidos pela água da chuva. Ah, mas tem as fontes lá, uma hora vai estagnar. Então Deus continua trabalhando até os dias de hoje, provendo a chuva para que nós possamos ter o alimento, o cultivo da terra. Ele alimentando a todos que criou, suprindo as necessidades de cada criatura viva, lá no Salmo 145. Ele continua provendo as nossas vidas. Deus não apenas trabalha, mas chama trabalhadores para continuar sua obra como cooperadores. Essa é a nossa segunda função. Então, quando Deus atribui ao homem essa atividade, esse, entre aspas, mandamento, vocês vão trabalhar, vocês vão desenvolver. Você imaginou uma vida sem o trabalho? Você já parou para pensar nisso? Falou assim, agora não tem mais que trabalhar. O trabalho não existe. O que nós faríamos? Ah, pastor, eu vou ficar deitado numa rede, tomando água de coco, e não quero mais saber. Não tem sentido. Agora, o trabalho ele traz um sentido para nós que somos cristãos, que é isso que eu falei, exaltar e glorificar o nome do Senhor. Para outros, o trabalho vai ter um sentido de ajuntar riquezas, e a riqueza não é pecado. Agora, quando eu torno essa riqueza um ídolo e o fim da minha existência eu existo para ficar, para juntar bens. Aí Deus não está nessa direção. O trabalho não está sendo produtivo para isso.
Então, o trabalho e o homem, a gente pode ver também em Gênesis 2, de 5 a 7. Depois nós vamos ver 15. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Deus criou todas as árvores e ervas que se reproduziram por semente. Depois dessa criação fundamental, o texto fala das plantas e das ervas cujo crescimento depende do trabalho humano e da chuva. Quem que vai semear? É o homem. Então Deus já está indicando, já está falando, olha, a sua função, o seu comissionamento como criação é o trabalho, é o exercer de cultivar a terra para que ela frutifique. Lá em Gênesis 2, 15 e 17 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Depois que o ser humano chegou ao lugar que lhe foi destinado por Deus, Deus dá duas ordens para ele nesse texto. Primeiro, em algumas versões, cuidar. Em outras versões você pode encontrar vigiar. E cultivar. Deus também deixou bem claro que era preciso vigiar a si mesmo, quando ele fala, não coma do fruto daquela árvore, do bem e do mal. Ele deixou bem claro que não pode pegar aquilo que Deus lhe proibiu. Ele falou, olha, cuide, cultive, e também numa outra versão você pode entender, vigie aquilo que você está, que eu lhe dei para você cuidar, e vigie a si mesmo para você não cair nos erros que foi de não comer o fruto. Então, como único fim de descrever a razão da existência do ser humano, o texto nos mostra que Deus colocou o homem no jardim, e esse colocou o homem no jardim, ele tem um sentido de descansar também. Deus criou o ritmo de trabalho e o descanso também. O equívoco que alguns cometem é esse extremo que eu falei no começo. Então você vai trabalhando, então você pensa que a vida é só trabalho. Então tem as pessoas que imaginam, estou glorificando a Deus, então eu preciso ser excelente, então eu tenho que trabalhar 18 horas, dormir 6 horas. Não. Outra coisa que Deus também, Ele não aprova. Você tem uma família, você tem filhos, você tem o seu momento de descanso, você tem o seu momento de trabalho. Agora tem pessoas que confundem em bola tudo. Trabalha 12 horas, não tem convívio com a família e com os filhos, dorme 5 horas e trabalha e vai exercendo diversas atividades em excesso. Esse é um cuidado que a gente tem que vigiar na nossa vida diária, porque toda atividade é trabalho. Toda atividade. Tudo que nós fazemos. Então isso pode nos trazer consequências. Deus dá descanso ao ser humano e ao mesmo tempo declara que o trabalho é algo que faz parte da existência humana, faz parte da nossa vida. O trabalho para a provisão, como as atividades que é trabalho também, em família e nas demais áreas das nossas vidas. O verbo cultivar, cuidar, abrange 2 tipos, né? O trabalho faz parte do ser humano, pois o ambiente no qual o Criador colocou a criatura precisa desse trabalho. Uma vida sem trabalho não seria uma existência digna. Dignidade. Qual a dignidade que o homem tinha? Qual o fruto da sua existência? Nenhum. Seria um fruto vazio. Por isso que o Jardim do Éden não pode ser comparado nem confundido com as ideias de paraíso de outras religiões. A ideia que alguns tinham do Éden e do paraíso era assim, olha, Deus criou esse lugar só para deleite, só para prazer, só para desfrutar. Então, eu só tenho que desfrutar, né? Aquilo que eu falei, sombra, água fresca, né? Coquinho bem gelado e mais nada. Você sabe qual que é essa ideia? Essa ideia é de algumas religiões do Oriente, que tem nisso, né, um lugar onde você não vai fazer nada e onde você não vai desempenhar nada.
é algo infrutífero para a existência humana, essa questão do trabalho. Então, o trabalho, nós somos convocados para refletir o caráter de Deus. Portanto, nós somos convocados para refletir a sua atividade criativa. Você já pensou e já refletiu sobre tudo que foi criado? Sobre toda a natureza, tudo aquilo que foi cultivado, as cores, as diversas cores das diversas flores, os animais, a diversidade dos animais, o nosso corpo, o nosso organismo. Foi Deus que trabalhou para que tudo isso existisse. Foi Deus que desempenhou na sua inteligência, na sua sabedoria, toda essa diversidade da natureza. Agora, Deus nos concede isso como habilidade também. Imagina uma geração há 50 anos atrás, ela vivencia o que nós temos hoje de tecnologia, de transporte, de alimentação. Essa é a capacidade que Deus deu para o homem desempenhar, desenvolver, de criatividade por intermédio do trabalho, por intermédio da pesquisa. Então, o cristão, ele tem que ter essa mentalidade de que o trabalho foi algo que Deus nos deu como comissionamento. Agora, uma ideia dos reformadores que nós perdemos ao longo do tempo. O cristão, ele tem que estudar muito, ele tem que se desenvolver intelectualmente, porque isso faz parte daquilo que Deus requer das nossas vidas, de termos a excelência no todo. Então, se você for para a universidade, não é que você tem que ser o nota 10, o melhor aluno, mas você tem que buscar o máximo da sua capacidade. Porque o nosso Deus é criativo e nos deu habilidades. Então, no paraíso, no estado ideal, sem pecado, o trabalho era uma atividade natural do ser humano. Aí veio o pecado, a queda. Aí ele se tornou como se fosse algo doloroso, que é comparado também à dor de parto, o trabalho. A mesma palavra de dor no parto e o suor do seu rosto para o trabalho foi penoso. Agora, quando nós somos resgatados em Cristo Jesus, quando nós somos redimidos em Cristo Jesus, aí nós já temos uma nova natureza, e essa nova natureza, por meio do Espírito Santo de Deus, ela tem que prevalecer nas nossas vidas. Nós precisamos desempenhar e voltar, não na plenitude a esse estado inicial, mas essa luta diária de transformar a nossa vida por meio de uma transformação da nossa mente em Cristo Jesus, de buscarmos essa transformação no nosso caráter. E Deus está nos direcionando para isso ao longo da nossa vida. Então, essa busca, ela é uma luta diante do pecado que ainda está habitando em nós. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus que direciona as nossas vidas. Você quer ver uma coisa? Qual é a maior causa de nós não terminarmos as nossas tarefas como elas devem ser terminadas, né? Começar e terminar. Tem uma palavrinha aí que é chave. Preguiça. Preguiça de Deus. Nós lutamos contra ela. Hoje de manhã para levantar não foi difícil? Você pensou em ficar até umas 10, falou assim, não, mas não dá. Então é uma luta, no trabalho é a mesma coisa, você, não, eu não vou fazer isso porque o fulano é não sei o quê, porque o fulano, né, no trabalho, né, vamos colocar o secular, não, eu não vou fazer isso aqui não é o meu trabalho, porque eu estou fazendo mais do que é me atribuído. Não, se você tem tempo, faça. Não, mas os meus amigos de trabalho, eles não fazem isso, não fazem aquilo, então eu também não vou fazer. Uma ideia equivocada. Você tem que fazer com excelência. Obviamente, você tem que ter um equilíbrio. Você não vai fazer além do que você tem condições. Mas faça, porque você não está fazendo para o ambiente de trabalho num primeiro momento. Você está fazendo para o Senhor. Você está glorificando e exaltando o nome do Senhor por meio do trabalho. Então, nós somos convocados a refletir esse caráter de Deus nas nossas vidas. Cultivando o mundo, extraindo o seu potencial e dando forma. É isso quando o reino está sendo implantado. Ele já é, mas ainda não. Por meio da vida das outras pessoas que ainda não foram alcançadas, elas têm que enxergar isso nas nossas vidas. A excelência, né, em desenvolver o melhor, em fazer o melhor no trabalho. A tristeza que o pecado introduziu na criação não invalida o como fomos criados originalmente. Não invalida.
O pecado, você colocar desculpa no pecado para você não dar o seu melhor, para você não desempenhar o seu melhor, esquece. Sabe por quê? Porque nós fomos chamados a restaurar, pelo poder que há em Cristo Jesus, a esse mundo de hoje. Então, por intermédio que se nós fôssemos cristãos verdadeiramente assim, fervorosos, os nossos políticos cristãos, eles estariam fazendo a diferença no meio político. Os nossos diversos alunos que nós temos, cristãos nas diversas escolas, eles estariam fazendo a diferença. Nós não podemos nos amedrontar diante desse mundo, muito pelo contrário. Deus nos comissionou para o trabalho, para as atividades, para mostrarmos a excelência que há em Cristo Jesus. Essa mudança de mentalidade. Nós somos chamados, então, para sermos o quê? Cooperadores de Cristo, na redenção, para libertar esse mundo das trevas. Porque qual é o ambiente de trabalho que você vivencia hoje? É um ambiente sadio, quem está no corporativo? É um ambiente ético? Um ambiente moral? Um ambiente justo? Mas nós, como os cristãos, nós temos que ser vistos neste mundo corporativo como éticos, como morais, mas primordialmente como aqueles que glorificam e exaltam o Senhor e não a si próprio. Essa é a verdadeira função. O trabalho e a riqueza, que nós vamos ver lá em 1 Timóteo 6,10, Paulo chama o dinheiro, ali não necessariamente é o dinheiro, o papel, de a raiz de todas as espécies e de males. Uma das características que fazem os seres humanos exclusivos e diferentes dos animais é a nossa capacidade de produzir. E essa produção, ela pode ser de forma abundante. Se você trabalhar muito, se você se dedicar, você pode chegar à riqueza. Agora, o que não pode, e o que a Bíblia nos adverte, é que essa riqueza não pode dominar o nosso coração e ser o fim de todas as coisas. Abraão foi um homem rico, Salomão foi um homem rico. Lá em Deuteronômio 31, de 1 a 21, vou falar só alguns versículos, fala assim, porque introduzirei o meu povo na terra que jurei a seus pais, que mana leite e mel, e comerá e se fartará e se engordará. Então se tornará a outros deuses e os servirá, e me irritarão e anularão a minha aliança. Deus está falando ali assim, o povo vai entrar na terra prometida. Vai ser uma terra rica, abundante. Mas a riqueza vai dominar o coração deles, e eles vão adorar a outros deuses. O grande problema da riqueza está aí. Deus não é contra a riqueza. Mas Deus também não fala que todo mundo vai ser rico. Mas do fruto do seu trabalho, você vai frutificar. Agora, se vai chegar a riqueza ou não, aí é outra história. Agora que você tem que entender que a riqueza pode trazer a frieza espiritual, porque ela pode te dominar o seu coração e te distanciar da vontade de Deus. Porque quem procura a riqueza como fim, com certeza ele vai se distanciar de Deus. Isso não é nada assim, você fala assim, nossa, mas então eu não posso trabalhar para que eu tenha muito mais bens? Pode. O que você não pode deixar ela dominar o seu coração. O acúmulo da riqueza por si mesmo não tem sentido. Só para ter. Porque o trabalho, ele traz dignidade, em primeiro ponto. Riqueza pode ser um fruto num segundo momento. Agora, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 10 a 13, a gente vai falar sobre essa dignidade. O trabalho é um sinal de dignidade, porque diz assim, no verso 10 ao 13, quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quanto a vocês, irmãos, nunca se cansem de fazer o bem. Paulo está fazendo uma advertência aqui para aquelas pessoas que já falaram assim, Jesus está voltando, vamos parar, não vamos nos esforçar, não precisa trabalhar. Nós somos criados para o trabalho e para a dignidade que Ele nos confere como criaturas. Então, Paulo, no tocante a esse texto, ele está falando
aos piedosos, mas está falando aos preguiçosos que não queriam trabalhar. Não queria mais trabalhar. Vamos esperar Jesus voltar. Quantas pessoas a gente não conhece, né? Que fala assim, não, eu não posso trabalhar muito, Jesus está voltando, né? Não vou me esforçar muito. Para que eu vou comprar uma casa? Para que eu vou comprar um carro? Daqui a pouco Jesus está aí. Ele coloca a desculpa da preguiça para não alcançar os objetivos que Deus nos concede por meio da vocação e das habilidades que Ele nos deu. Pelo esforço que nós temos que demonstrar. Porque toda atividade, que eu já disse, glorifica o nome do Senhor. Então, Paulo, inspirado, diz, se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Se tal pessoa se recusa a trabalhar, então, que enfrente a fome. Trabalho de qualquer natureza, não importam se feitos com a mão ou com a mente, evidenciam a dignidade de uma pessoa. Irmãos, nós precisamos, nós principalmente como cristãos, entendermos que a igreja ela tem que socorrer todos os necessitados. Todos aqueles que precisam socorrer. Agora nós precisamos também dar entendimento a essas pessoas que nós socorremos, que ela tem capacidades, que ela tem dons e talentos que Deus concedeu a ela para ela desenvolver qualquer atividade. Sabe por quê? Porque senão a gente vai estar ensinando a essas pessoas, algumas pessoas, de que simplesmente, se ela receber o pão, tá bom, acabou, a vida é isso. A vida não é só isso. Porque eu tenho uma mãe que tem 77 anos, ela faz crochê lá, os paninhos dela. Não precisa, ela compra os remedinhos dela, mas por quê? Porque ela quer continuar trabalhando e ela vende. Lá na terceira idade, onde ela vai, lá na igreja, lá, elas fazem, uma faz uma coisa, então acaba não ganhando nada, porque uma vendeu chocolate para outra, que vendeu pano para outra, que vendeu... Mas elas desenvolvem uma atividade. Eu já falei isso para ela, falei, mãe, a senhora não tem um olhar comercial. Mas você entendeu como é uma capacidade que Deus deu e ela continua desenvolvendo? Porque tem gente que pensa que chega numa certa idade, ou chega no... não, agora não faço mais nada. Não é assim, irmãos, Deus nos concedeu saúde para quê? Mobilidade, quantas pessoas que não têm mobilidade, né, numa idade bem mais avançada, e querem fazer alguma coisa, e tanta gente que não tem, né, que tem tanta saúde e não faz nada. Isso não agrada a Deus. Eu quero te dizer que aquilo que Deus requer das nossas vidas é que nós exerçamos atividades, seja ela remunerada ou não, que glorifiquem o nome do Senhor. Então, quando nós socorremos as pessoas que são necessitadas, e eu já fui socorrido pela igreja em algum momento que eu passei necessidade, a minha família foi, não foi vergonhoso. Mas eu, em momento nenhum, eu fiquei acomodado, eu fui vender sorvete na rua, eu fui fazer, já fiz tanta coisa na minha adolescência, e de forma digna. Agora, a gente precisa incutir isso na nossa mente, de que tudo que nós fazemos, irmãos, quando nós recebemos pela parte do Senhor, a gente precisa estender a mão para ajudar lá na frente, porque senão só fica uma mão recebendo da parte de Deus e a outra mão encolhida, sem não querer fazer mais nada. Obviamente, tem casos e casos. Tem aquele caso de impossibilidade total. Isso a igreja tem que socorrer. Agora, tem aquele caso que a gente acostuma a só receber. Porque quando Deus fala, socorre aqueles que necessitam, essa necessidade é passageira. Ninguém vive na crise eternamente. Aqueles que confiam em Deus, porque Deus supre o seu povo em todas as suas necessidades. Então a gente tem que entender, quando nós somos socorridos por Deus, abençoados pela igreja, abençoados pelos irmãos, nós estamos recebendo com uma mão e preparando a outra mão, porque lá na frente Deus vai prover para a gente ajudar e socorrer outros irmãos. Esse é o sentido da igreja, esse é o sentido da piedade na igreja, de comunidade. Esse é o sentido do trabalho, por isso que nós não podemos simplesmente falar assim, parei com tudo, não vou fazer mais nada. Essa é a dignidade que Deus nos concedeu por meio do trabalho. Porque o trabalho é como um ato de amor. Deus nos deu inteligência para quê? Para ficar jogando? Deu também habilidade, mas não é para ficar 24 horas. Deus deu inteligência para a gente só ficar assistindo 39 canais, 40, 150 canais, 201 minisséries? Não, Deus deu inteligência para você meditar na palavra, para você ler, fazer uma leitura do mundo, para você expandir o conhecimento, para você, por meio do trabalho e de atividades, mudar muitas coisas que a igreja pode mudar nesse mundo e tem como função e como missão, como comissionamento da parte de Deus.
Isso é trabalho. Quando você medita, quando você ora, você está trabalhando. Porque quando você está orando, Deus já está trabalhando por aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Agora, uma grande dificuldade desse entendimento de trabalho simplesmente como um trabalho remunerado. Agora, a gente tem que tomar cuidado para o trabalho não ser e se tornar, nos tornarmos egoístas, individualistas, né? Porque aí pode revelar alguns ídolos que nós temos dentro dos nossos corações. Eu sou bom, eu sou o melhor, eu me orgulho da minha humildade, né? Eu sou muito inteligente, é para Jesus, sabe? Mas é para Jesus, sabe? Né? Como o pessoal do louvor está acostumado, né? A falar, né? Não, como você vai cantar? Não, canta de qualquer jeito. Deus tem um funil no ouvido. Deus não tem funil no ouvido. Deus quer uma verdadeira adoração com excelência. Então a gente tem que buscar excelência. É uma atividade, é um trabalho que vocês estão colocando diante do Senhor. Por isso que o sentido do trabalho em qualquer atividade que você vai fazer, o seu coração tem que estar palpitando. É para o Senhor. Ele me deu essa capacidade, eu vou ao máximo. Eu acho que a gente tem um grande exemplo daquele que no seu trabalho buscou ao máximo, daquele corredor de Fórmula 1, Ayrton Senna. Ele não se conformava em estar, em não melhorar, não melhorar, não melhorar, não melhorar, não melhorar, não melhorar. Pode ter um extremo ali? Pode. Mas nós, como cristãos, nós temos que ter um equilíbrio. Faça sempre o melhor em tudo que você fizer. Porque o trabalho dignifica, o trabalho exalta o nome do Senhor. Por isso, que nós como cristãos, seja em qualquer atividade, nós devemos fazer com excelência. Que você entenda que esse comissionamento foi antes da criação, para que nós desenvolvêssemos todas as atividades, que são trabalho produtivas, remuneradas ou não, exaltam e glorificam o nome do Senhor. Que você, nessa manhã, possa refletir sobre a sua vida, sobre as atividades que você desempenha, seja que você trabalhe no mundo corporativo, ou não trabalhe, trabalhe só em casa, ou só estude, ou só cuide do lar. Se você tem dado o seu melhor, se você tem desempenhado com criatividade essas tarefas com excelência para o Senhor. Porque tudo que nós fazemos é para glorificar o nome do Senhor. E nessa manhã eu quero te convidar para uma oração de confissão de tudo que você e que nós temos feito pela metade. Daquilo que a gente começa e não termina. Daquilo que a gente faz de qualquer jeito, seja qualquer atividade, até o exercício físico. Precisa andar 40 minutos, anda 15. Mas é 40, não, mas 15 está bom. Tudo. Porque o corpo que Deus nos concedeu é para nós cuidarmos. E eu estou nessa turma aí, tá? Preciso que você entenda isso. Toda atividade que você fizer, faça com esse coração no Senhor. É para o Senhor. Não olhe para aqueles que não fazem no mundo corporativo. Sabe aqueles mala que tem? Na galera fala mala, né? Ah, ele não faz nada, eu estou fazendo para ele. Eu não estou fazendo para ele, estou fazendo para o Senhor. Sabe aquela galera que cola na prova e tira 10, você rala e você tira 7,5? Você fala, não é possível, não, fica tranquilo. Ele não está dando o seu melhor colando. Você está dando o seu 10 para Deus, estudando e desempenhando a sua parte acadêmica com excelência. Que nós possamos ter essa mentalidade. Vamos orar e encerrar o culto. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos nesta manhã diante de Ti e pedimos, ó Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, por tudo aquilo que nós temos feito e temos desempenhado, às vezes, de forma relaxada, Pai. Seja nos nossos lares, seja no trabalho corporativo, seja até no trabalho aqui na igreja, Senhor. Nós queríamos pedir perdão diante do Senhor, porque o Senhor nos concedeu inteligência,
dons, talentos, sabedoria, Senhor, para desempenharmos as tarefas conforme a nossa vocação com excelência. Mas muitas das vezes a preguiça, o relaxo, ó Senhor, nos domina. Por isso, Pai, nos perdoe. Nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus, a nos tornarmos esses trabalhadores, ó Pai, que buscam a excelência em todas as atividades, ó Senhor. A sermos estudantes dedicados, ó Senhor, a sermos donas de casas dedicadas, mulheres que trabalham no mundo corporativo dedicadas, ó Senhor, homens também no trabalho de casa, Senhor, homens que trabalham no secular também, ó Pai, em nome do mundo corporativo, em nome de Jesus, que nós possamos dar o nosso melhor e sermos excelentes, ó Senhor, em todas as atividades. Que nós não olhemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas em tudo que fizermos, ó Senhor, nós olhemos para o Senhor. Porque é o Seu nome que é exaltado e o Seu nome que é glorificado por meio de todas as ações e atividades que nós desempenhamos. Por isso, nos abençoe e nos ajude diante da preguiça, Senhor, que às vezes nos domina. Nos ajude, Senhor, diante do sono que às vezes nos domina. Diante de tantas coisas infrutíferas que estão inseridas na nossa vida, Senhor, e o Senhor fala que nós devemos frutificar neste mundo com boas ações, produzindo, ó Senhor, com criatividade que o Senhor nos concedeu. Por isso, nos abençoe e nos ajude em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.